A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 14 de julho de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Sérgio Magson. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma análise da luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen, pelo UFC 148. Estes assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Rodrigo Pessoa, Andressa Borzillo e eu, Sérgio Magson. E como de costume, começamos a mesa do Observatório do Esporte com o Zeca Marques. Zeca, o que você preparou pra gente? Bom, primeiro fazer uma pequena reverência, aniversário da Revolução Francesa. Tuca Américo já fez ali as suas consultas. 223 anos de Revolução Francesa, Tuca Américo. Sim. Da queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Certo, um dos fatos mais importantes da história moderna. A chegada ao poder da burguesia e a retirada, o sacrifício da aristocracia, que inclusive teve suas cabeças decapitadas em praça pública. Mas enfim, um acontecimento que mudou a história ocidental, inclusive com influências na nossa história do Brasil, porque a Inconfidência Mineira foi um movimento influenciado, inspirado pelos ideais revolucionários da França. Aqui não existe decapitações, mas existe cassações. Pois é. Poucas, é claro. Tuca se refere ao senador Demóstenes, que foi cassado esta semana? O próprio. Bom, falando sobre outras modalidades esportivas. A semana ficou marcada pelo título palmeirense na Copa do Brasil. Nós que já tivemos uma produção recheada de palmeirenses, sim, né? Sim. Os nossos três porquinhos, Matheus Orlando, Caio Casagrande, Fernando Trindade. Agora temos dois porquinhos, né? O Rodrigo Pessoa e o Gabriel Cortez. Gabriel Cortez. Então, os palmeirenses representados aqui. Eu acho que o título do Palmeiras aponta para várias questões. Primeiro, a contestação de que é um elenco fraco, que depende do Marcos Assunção. E eu acho que o Palmeiras não é um time fraco. Acho que é um time para os padrões do futebol brasileiro de hoje. Eu acho que poucos clubes têm um elenco ou um time mais arranjado que o Palmeiras. Então eu não concordo com a tese que o Palmeiras teve um título desmerecido ou diminuído porque não houve concorrentes à altura. Pelo contrário, eu acho que foi um campeonato extremamente equilibrado e o Palmeiras terminou de forma invicta. Quer dizer, assim como o Corinthians foi invicto na Libertadores com pouco brilho, né, até a primeira metade do semestre passado, Piri, você se lembra que os corintianos reclamavam que o Corinthians só vencia por um gol. Né? Ou era 1-0, 2-1. Uma constância que não deixou de acontecer. Exatamente. Aliás, foi uma goleada na final contra o Boca, 2-0. Né? Então, o Corinthians, que foi tão contestado ao longo do semestre, quando ganha a Libertadores, passou a ser aquele esquadrão, o que também é algo com o qual eu não concordo. O time do Corinthians é um time mediano. E, aliás, das Libertadores que o Corinthians disputou, para mim, esse é o pior time de todos. Né? No papel talvez seja. No papel. Agora, obviamente que a gente sabe que o arranjo em campo é outra coisa. Mas enfim, o título do Palmeiras, para mim, dá outras questões para a gente poder analisar. Filipão, técnico Luiz Felipe Scolari. Para mim, um treinador ultrapassado. Um treinador que teve, depois da passagem pela seleção portuguesa, e lá em Portugal ele já era tido como ultrapassado porque era lido pela imprensa, pela torcida local, como um grande motivador de elenco, mas alguém despreparado para fazer arranjos táticos e preparação técnica das equipes. Né? Eu concordo com essa tese. O Filipão, para mim, é mais um motivador, um belíssimo motivador, do que alguém que estude o futebol. Estrategista, vamos dizer assim. Alguém que estude o futebol e possa fazer mudanças táticas. Diga, Tucamel. Não, tanto foi retomada a expressão família escolar novamente. Família escolar, quer dizer, o mérito da conquista do Palmeiras, no que diz respeito ao Filipão, tem a ver com o fato de ele ter conseguido unir o elenco. Sim. Foi mais motivacional, né? Exatamente. Do que e aí o episódio com o Valdívia, o sequestro, a união do elenco, um elenco que foi vilipendiado pela imprensa e pela própria torcida do Palmeiras,
né? Haja vista as ameaças que a gente tem visto ultimamente de jogadores que são alvo de agressões ou de ameaças dos torcedores, né? Agora, eu acho que é um título a ser comemorado. Eu fiquei muito contente com o título do Palmeiras, apesar de não ser palmeirense. Eu acho que o futebol paulista mostra uma força no sentido de que ele ganhou a Série B do ano passado com a Portuguesa, a Série A do ano passado com o Corinthians, a Copa do Brasil agora com o Palmeiras e a Libertadores com o Corinthians. Então o futebol paulista volta a ter um papel preponderante no panorama nacional. E sobra na mídia, nesse restinho de semana, uma pressão sobre o São Paulo agora, exatamente, né? A brincadeira nas redes sociais é que todos os grandes paulistas ganharam alguma coisa, o Santos foi campeão paulista e o São Paulo não ganha nada há 4 anos, não é isso? Agora, o que eu acho desmesurado é o fato de o Palmeiras ter, assim que chegou a São Paulo na quinta-feira, na quinta-feira, ter desfilado num carro alegórico do aeroporto de Congonhas até a sede do clube nas Perdizes. Vejam, paralisar uma cidade como São Paulo num dia útil, apesar de ser férias escolares, num trajeto longo que vai do aeroporto de Congonhas, para quem conhece São Paulo, né, na Zona Sul até a Zona Oeste, onde fica o Palestra Itália, eu acho que não faz sentido. Carro alegórico, para mim, Tucamérico, só vale para seleções que representem o país, que vão desfilar quando chegam no aeroporto vindo de uma conquista. Agora, para um clube desfilar em carro alegórico, eu acho que é uma coisa despropositada, exagerada. E eu acho que o Palmeiras comemorou tanto esse título, que não é inédito, né? O Palmeiras tem sido campeão da Copa do Brasil em 98, contra o Cruzeiro, comemorou tanto como uma resposta à comemoração do Corinthians da semana passada. Sim. Né? Sim. Então uma coisa está totalmente ligada à outra. Porque... Para se livrar da piada. Para se livrar da piada e para mostrar para o principal rival, né, que o Palmeiras continua vivo e que vão se enfrentar. Podem se enfrentar na próxima Libertadores. Podem se enfrentar na próxima Libertadores. E esse é um tema também dos times classificados já para a Taça Libertadores de 2013, que causa esse esvaziamento também do Brasileirão. Exatamente. Ambos, Corinthians e Palmeiras, estão na zona do rebaixamento e precisam agora, de alguma forma, juntar força, juntar os cacos, jogadores que estão saindo já, tem essa leva que vai. Mas eu acho que se de um lado acaba liberando outras vagas, que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem vários campeões. Tem o campeão brasileiro, tem os 4 campeões que vão para Libertadores, tem os campeões da zona do miolo que vão para mini campeonatos. E até a briga pelo rebaixamento, que no final do campeonato acaba se tornando tão interessante quanto a disputa pelo campeonato. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 porque se livrou do rebaixamento na última rodada. Sim. E no ano seguinte foi... Aliás, 2009. E no ano seguinte foi campeão, né? Em 2010 foi campeão. E o Fluminense, naquela oportunidade, poderia ser campeão da Copa Sul-Americana e ser rebaixado. Exatamente. Ao mesmo tempo. Jogava final e disputava ali os últimos pontos para continuar na primeira divisão. Mas enfim, eu acho que essa comemoração desmesurada tem a ver com essa resposta aos corintianos que comemoraram como deveriam ter comemorado na semana anterior, né? Falando sobre o futebol paulista, eu queria destacar aqui o desmonte de que tem sido vítima o time do Santos. Sim. Um time que era modelo de organização em campo e fora de campo até alguns meses atrás. Parece que com a derrota na Libertadores, ou depois do título paulista, no mês de abril, né, no finalzinho de abril, o time não se encontra e agora perde Elano, que foi para o Internacional de Porto Alegre, o Ganso, que também saiu, né? Sim, com uma proposta muito interessante desculpa, do Inter. O Borges saiu. E o Ganso com... O Ganso que está na iminência de sair, Sim. né? E um time que começa a mostrar um time ordinário. Lembrando que Santos também perde jogadores para a seleção brasileira e deve ficar desfalcado durante o Campeonato Brasileiro, assim como Internacional e São Paulo. E com essa ideia de que o Santos acaba sendo o eterno time dos meninos da Vila, Exatamente. porque os atletas mal completam a maioridade como titulares do time, acabam saindo antes. Só para explicar a expressão time ordinário, antes que alguém ache que é alguma acepção pejorativa, ordinário é aquilo que não é extraordinário. Né? Um time extraordinário é aquele que tem 2, 3 craques. O Santos, com a saída desses jogadores, passa a ser um time comum, um time que está dentro da ordem, por isso a expressão ordinária. E que fica cada vez mais dependente do Neymar, da atuação do Neymar em campo. E o Neymar, que não tem demonstrado nas últimas semanas aquela exuberância que ele exibiu até o começo de abril, né? Eu cheguei até a dizer aqui que o Neymar já estava no nível do Messi, vocês devem lembrar disso no começo do ano, quando o Neymar jogou contra o Inter de Porto Alegre na Libertadores, fez 2 gols na Vila Belmiro. Enfim, vamos ver o que acontece com o Neymar só na Olimpíada. Essa história do Neymar. A primeira coisa é que o Neymar não tem mais
tantos atletas para dividir a responsabilidade dentro do Santos. Então fica muito mais fácil anular o time marcando o Neymar. Então você vê nos últimos jogos, quando a bola chega, o Neymar já tem 3 em cima dele. Então fica cada vez mais difícil ele jogar. Então não tem mais o Ganso para compartilhar a responsabilidade de outros jogadores, com o desmonte e desmanche do time. Então, enquanto o Neymar ele tem que jogar num time de um nível maior para ele poder aparecer. O que eu ouvi nos últimos dias, Tuca, é que contra o Vélez, na Libertadores, né, na partida das quartas de final, o Vélez mostrou como se deveria anular o Neymar em campo. Né? E os outros aprenderam. E parece que os outros aprenderam. O Corinthians fez isso nos 2 jogos da semifinal, né? E os adversários no Brasileirão têm feito isso. Mas enfim, vejamos o que acontece. Eu acho que o Neymar também está naquele compasso de espera em função da Olimpíada. Sim. E inclusive faz parte de uma peça publicitária, né, de um dos anunciantes dele. Ele está indo para a Olimpíada para buscar o título que o Brasil nunca conseguiu. Isso faz parte de uma das... Isso faz um diferencial do Neymar no seu futuro histórico. Sim, se ele conseguir medalha de ouro, ele vai ser o atleta que pela primeira vez na história do Brasil consiga uma medalha olímpica de ouro. E se lá na frente ele conseguir superar os feitos do Pelé, talvez esse seja o desempate. Exatamente. O que eu acho que é impossível, eu também porque acho difícil, Pelé, o resto mas seria é o um resto. desempate, um critério de desempate. Vamos falar agora do Pelé, do MMA, né, ou do UFC, né, o campeonato que ele disputa, MMA, as artes marciais mistas. Anderson Silva, o Spider-Man, venceu a luta contra... Chael ou Chael Sonnen, Piri? Fique à vontade para escolher. Vamos dizer assim que o Chael é mais abrasileirado e o Chael seria o nome original. Bom, a luta dele do Anderson Silva contra o Chael Sonnen no último sábado, tem 2 detalhes que eu quero destacar. Primeiro, o Galvão Bueno entrou no ar anunciando a luta ao vivo. E depois foi noticiado pela própria imprensa que a Globo não tem o direito de transmissão dessas lutas do UFC, de alguns UFCs, né? O UFC é o campeonato, e algumas edições do UFC não tem o direito de transmiti-lo ao vivo. O que tem o direito é o canal fechado, o canal Combate. E a Globo poderia exibir depois de meia hora. Isso explica o porquê que a Globo entrou no ar exibindo a luta com meia hora de atraso, a mesma coisa que ela fez no último UFC que ela havia transmitido algumas semanas atrás. Seria muito mais honesto se ela dissesse isso: olha, essa luta já aconteceu, nós não temos os direitos de transmiti-la ao vivo, mas para quem não viu no canal Combate, ou para quem não sabe o resultado, tá aqui a luta agora para você em primeiríssima mão. Né? Tuca Américo já lembrou isso antes, né, Tuca? As lutas do boxe que a gente via na madrugada, elas eram apresentadas com delay. Sim, com delay, mas como não havia tanta informação, internet... Não havia nenhuma informação, não havia internet. As pessoas não sabiam. A gente não tinha acesso ao resultado no rádio nem na internet, a gente não trabalhava numa redação para receber por telex o resultado, então era ao vivo. Né? Diga, Piri. Não, pensar que, ainda voltando muito no passado, os jogos da seleção brasileira chegavam primeiro pelo rádio, depois iam colocar os placares na frente dos jornais, na época no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Exatamente. Então, isso já só se viam os gols nos cinejornais bem depois. Exatamente. Canal 100. Canal 100, acho que nem tinha o Canal 100 na época. Mas não tinha o Canal 100. O nosso Fábio Lincoln Alvarez, né, o aluno de mestrado aqui da Unesp que pesquisa o MMA, ele conversou com você, né, Rodrigo? Conversou comigo. Ele vai falar sobre a joelhada do Anderson, se foi legal ou não. Ele vai comentar se foi legal mesmo, se essa reclamação do Sonnen faz sentido. Procede. Para mim, o que eu queria destacar, né, o segundo ponto, é o olhar do Chael Sonnen e o olhar do Anderson Silva, assim que o Sonnen cai ao chão, né, cai ao tatame. Os olhares deles são sintomáticos daquilo que acabaria resultando essa luta. Né? O Sonnen olha com um olhar assim, de desespero, como que dizendo para si mesmo: agora acabou a luta, vou perder. Né? Caí, tô aqui acuado. Que acredito que tenha sido a imagem mais até publicada ou relacionada com outras brincadeiras até, é a imagem da queda e a troca de olhares entre os dois. E o olhar do Anderson Silva, né, da fera que vai atingir a sua presa de maneira irremediável. Então fica aí essa questão dos olhares dos dois atletas, que acho que são olhares antológicos para a história do jornalismo esportivo. Eu queria só destacar, que eu acho que ficou interessante, isso tem um apelo midiático muito forte, que é a questão da rivalidade. Eles criaram uma rivalidade que eu acho que nem existe de verdade, mas uma rivalidade midiática. Um show, um teatrinho de promoção da luta. Chegaram até a cogitar que o próprio, quem promove, né, o Dana White do UFC, teria criado um pouco e até comercializado essa ideia entre eles, né, entre os dois mesmo, porque isso trouxe muita atenção da mídia
E aí no outro dia ficou a história do churrasco, né? O churrasco, a ideia do churrasco se espalhou, o Sonnen voltou com um discurso mais light, mais amigável, porque teria ofendido a nação brasileira, enfim. O que houve por fora dessa luta foi muito mais do que a luta em si. E uma coisa que eu achei interessante nessa luta, mas já outro aspecto, eu pude acompanhar a luta com outros amigos em um bar, e todo mundo que estava acompanhando a luta torceu. Eu nunca vi o pessoal comemorar tanto uma vitória como comemorou essa do Anderson Silva, até mais que no futebol. Mais do que os palmeirenses na última quarta? Menos que os palmeirenses, mas É uma eu achei interessante, assim, era todo mundo, era pessoal mais novo, era mulher, Lembrando era homem, que todos Anderson comemorando Silva, muito. Comemorando muito, lembrando que Anderson Silva vende a ideia do corintianismo, né? Ele entra com a camisa do Corinthians, ele se coloca numa posição de corintiano, mas ele tem o carinho e o respeito de todos os brasileiros. Agora, eu acho que de fato foi forjada essa rivalidade, pelo menos essa exacerbação da rivalidade nas últimas semanas, porque o Sonnen sempre pareceu um falastrão representando ali um papel, uma máscara. E o Anderson Silva parece que entrou no mesmo clima, com provocações muito violentas nas últimas semanas, né? Mas enfim, fica aí uma luta que o Lincoln vai comentar. Alguns especialistas, né, dizem que aquele movimento do Sonnen não é um movimento de luta, né, aquilo que teria feito com que ele se desequilibrasse e caísse. Mas enfim, eu nunca lutei MMA, Tuca Américo, eu não sei se aquele... Aí fica difícil, né? Quem Aquele chegou mais golpe perto giratório... do ringue aqui foi Piri, que treinou Mas boxe. longe do MMA. Piri, peso pipoca, né, Piri? Pipoca. Fez pipoca. Bom, por último, acho que o nosso ouvinte deve ter assistido ou ouvido falar sobre um programa do SBT, que é o maior brasileiro de todos os tempos, uma pesquisa que o SBT está fazendo há muito tempo pela internet, e na última semana o Carlos Nascimento inaugurou o programa com a divulgação dos primeiros resultados, né? Eu tenho aqui os resultados do 41º ao 100º lugar, e eu queria destacar os esportistas que aparecem, né, do 41º ao 100º lugar. Então nós temos, em ordem decrescente, 92º Romário, 90º Anderson Silva, de quem falamos agora, 82º Ronaldinho Gaúcho, no 80º lugar Sócrates, o ídolo da nossa querida Piri, na posição 73 Garrincha, e até aí acho que todos merecedores, né, de figurar numa lista dessas. E aí começam algumas coisas assim estranhas, por exemplo, o 63º é o Dedé do Vasco. O Dedé é um belo jogador, mas acho que não teria numa votação com... O maior brasileiro de todos os tempos. Começou ontem, né? E tá à frente do Garrincha, do Sócrates, do Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, é uma coisa um pouco... Tem a ver com aquilo que o Tuca comentava antes de começarmos a gravação. Quem vota nessas pesquisas, né, Tuca? São duas questões básicas que são questionadas em relação a essas pesquisas. A idade das pessoas que votam, né, que tem uma visão uma percepção, uma participação mais recente na história, então não tenho conhecimento suficiente para, por exemplo, Maria Esther Bueno está nessa lista? É o nome que eu vou especular daqui a pouco. Né? E também, em algumas enquetes, a possibilidade de se votar várias vezes. Sim. A multiplicidade dos votos. E os jovens que votam hoje não viram o Garrincha jogar, alguns não viram o Sócrates jogar. O Sócrates, até ia comentar, o Sócrates, pela morte próxima, talvez tenha sido lembrado. Sim. Então acho que... E o Garrincha ainda é uma pessoa presente na mídia. Sim. Bom, depois do Dedé, em 61º vem o Zico, 59º Marcos do Palmeiras e 50º Rogério Ceni. A partir daí eu não sei, não tenho mais notícias de outros esportistas. E a pergunta que eu faço é: onde ficarão, por exemplo, Ademar Ferreira da Silva, né, o primeiro medalhista aí do salto triplo em Olimpíada do Brasil, a Maria Esther Bueno, que você citou, Hortência, né, a rainha Hortência do basquete, João do Pulo, recordista mundial no salto triplo. Se você também. falou Hortência, deveria constar Oscar também. Oscar Schmidt, o Guga, Gustavo Kirten, para não ficar, para mim, nos três principais que devem figurar no top 10, Ronaldo Fenômeno, Ayrton Senna e Pelé. A gente próprio Emerson Fittipaldi? Nelson Piquet. Mas eu acho que Pelé, Senna e Fenômeno talvez sejam os mais bem colocados nessa lista, né? E só para lembrar, essa pesquisa foi feita pela RTP, a Rádio e Televisão Portuguesa, em Portugal. E sabe quem foi o primeiro colocado lá, Tucamérico? Não tenho ideia.
Oliveira Salazar, ditador português, que ficou quase todo o século XX à frente dos destinos da nação portuguesa. Impossível esquecê-lo. Mas aí, isso foi muito contestado O à época. Eusébio teve uma boa colocação, você sabe ou não? O Eusébio acho que ficou ali também entre os 5 primeiros. Né? Porque O Luiz de Camões acho que foi o segundo colocado, Fernando Pessoa. Mas muita gente contestou o fato do Salazar, né, um ditador, ter ficado em primeiro lugar. A questão da pesquisa não é o melhor português de todos os tempos, foi o maior. E eu acho que para os destinos da nação portuguesa, o Salazar, para o bem e para o mal, mais para o mal, né, Determinou. teve um papel determinante. Assim como aqui no Brasil, eu acho que o maior brasileiro de todos os tempos, né, eu já falei isso num programa que eu fazia na TV Mackenzie, em São Paulo, para mim é Getúlio Vargas, para o bem e para o mal. O maior brasileiro de todos os tempos é Getúlio Vargas, né? E, obviamente, aqui não é o motivo do programa falar sobre isso, mas, enfim, fica aí a enquete que o SBT está promovendo. Aproveitando aqui a deixa do Zeca, quem também está nos nossos estúdios é Tuca Américo. Ele não Olá, está Tuca. na lista, mas Não, ele está no estou na lista, estúdio. mas estou aqui. Olá, Tuca. E aí, qual sua vaia e seu aplauso de hoje? Tuca Américo está na lista dos maiores avarenses. De É todos isso? os tempos, De todos os tempos? não chega a tanto. Quem me dera. Já seria muito. Quem nasce em Avaré, avarense. Avarense. Mas eu sou cidadão botucatuense. Vamos lá, vou começar primeiro saudando os amigos da mesa, os ouvintes do Observatório. E um grande aplauso. Essa semana acordei cedo, estava lá numa manhã fria assistindo o Bom Dia Brasil e vi uma matéria muito legal, muito bonita sobre a cidade, perdão, a cidade de Escalvado, que tem um projeto patrocinado pelo SESI, projeto criança do SESI, pela Associação de Badminton de Descalvado. Você sabe o que é badminton, meu amigo Zeca Marques? Uma modalidade muito forte na Índia, né? Sim, é uma mistura de vôlei com tênis e peteca. Exatamente. Né, que se joga individualmente ou em duplas, numa rede um pouquinho mais baixa que é do vôlei, e usa-se uma raquete parecida, similar ao do tênis, e uma bolinha que é um tipo de uma peteca. Olha, eu confesso que nos últimos Jogos Pan-Americanos eu acompanhei as finais de badminton e foi bem interessante, de verdade. E parece ser muito gostoso e divertido de praticar o esporte. Mas eu diria isso, Piri, ao contrário de você, é um esporte que me parece muito interessante de ser praticado, mas chato de se assistir. Mas afinal, as finais foram muito boas, eu garanto. É mais ou menos um futebol de salão, né? Que é muito gostoso de se jogar e horrível para se ver na televisão. Exatamente. Bem, mas o objetivo do comentário é o seguinte: a cidade de Escalvado, ela tem um projeto que é patrocinado pela Associação de Badminton de Escalvado e pelo SESI, e onde mais de 400 crianças praticam esporte na cidade. E dentro desse projeto, 20 atletas da cidade participaram no campeonato agora. O campeonato não é tão recente, foi em abril, né? Mas como a matéria foi veiculada agora, eu fui atrás dessas informações. E desses 20 atletas que participaram, 11 medalhas foram conquistadas pela cidade de Escalvado. Então é uma coisa que no fundo eu acabei ficando muito emocionado, porque basta ter o acesso à prática do esporte, conhecer, que nós temos gente para praticar. Tá? Já houve um projeto similar no Rio de Janeiro e o resultado foi que a gente já tem hoje a campeã sul-americana infanto-juvenil de badminton. Tá? Então fica aqui o exemplo de Escalvado para que isso possa ser levado a outras cidades e outros esportes também. Estou surpreso com a notícia e com a sua pronúncia da modalidade, Tuca Américo. Depois do Chael, do Chael Sonnen da Piri, como é que é? Badminton. Badminton. Eu poderia falar com sotaque indiano. Britânico. Não, indiano, que é mais interessante. Badminton. Gostaram da piada, né? Tá, ok. Então fica aí meu aplauso enorme para a cidade de Escalvado e para que projetos desse nível que se espalhem em outras cidades e o Brasil todo, que a gente sabe que tem atleta para praticar esporte. E além da Índia, é um esporte muito praticado na Ásia, né? Eu sei que na China, na verdade, Coreia... é um esporte que tem a sua raiz na Inglaterra. Coreia do Sul também. Na Inglaterra, que foi transportado pela colonização para a Índia, onde fez sucesso e depois voltou para a Inglaterra. Então é uma história até interessante. Tá ok? Então acho que é isso. Antes de falar do vôlei, que já me cobraram, vamos deixar isso por último, né? Eu queria fazer um comentário que foi publicado essa semana na mídia, que o Alan Prost enfim assistiu o filme sobre o Senna, o documentário sobre o Senna, que foi exibido nos cinemas e na TV a cabo também. Mais recente, né? Porque acho que tem outros. Tem outros, mas esse é o mais recente. recente. Que é de 2010, se eu não me engano. Isso. 2010 a produção. E ele afirmou que ficou muito chateado ao ver o filme. Ele teve muito receio e adiou por muito tempo
né, a visão desse filme, porque ele falou que, na verdade, os diretores tomaram uma linha narrativa que ele não concorda, em que, lógico, a gente conhece a narrativa cinematográfica tradicional, em que você divide entre herói e vilão. E nesse documentário acabou sobrando o papel de vilão para o Alan Prost, o que Zeca Marques vai comentar daqui a pouco, que acha uma grande injustiça, eu também concordo. Né? E ele falou no final que ele falou, era uma chance que eu tinha de falar sobre o Senna, muito que eu sabia sobre ele, eu gastei muitas horas gravando e eu não gostei do resultado final em que me transformaram em vilão, mas eu entendo o cinema comercial e alguém teria que fazer esse papel, se sou eu, tudo bem. Há 2 vilões no filme, um é o Alan Prost, pela rivalidade que ele tinha com Ayrton Senna quando os dois disputavam provas pela McLaren, e o outro vilão é o Jean-Marie Balestre, que à época era o presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, e tudo isso tendo a ver como pano de fundo aquela disputa de 1989, em que o Prost bate no Senna no finalzinho do Grande Prêmio do Japão, e com os dois saindo da pista, o Prost seria campeão antecipadamente. O Senna volta, ele consegue voltar para a prova, vence a prova, o que adiaria a final para o último Grande Prêmio, que era o da Austrália, mas depois, no tapetão, o Senna foi desclassificado porque ele teria furado ali uma chicane e foi uma decisão muito polêmica. E o Balestre era alguém, esse sim, né, batia de frente com o Senna toda hora. Isso fica muito claro no documentário, com cenas de reuniões entre pilotos e os dirigentes. Né? Com o Prost, eu entendo o Prost, porque depois que o Prost saiu da McLaren, o Senna deu o troco no ano seguinte, no Grande Prêmio também no Japão, né, em 90. O Senna bate e assumiu deliberadamente que bateu de propósito, porque aí os dois saindo da prova, o Senna era campeão antecipado. Mas depois que houve esse troco do Senna, eles ficaram amigos. E no enterro do Senna, em 94, o Prost foi um dos pilotos que segurou uma das alças do caixão. Né? Eu acho que faltou essa terceira parte da história. Exatamente. Deixou a primeira e a segunda e como se não concluísse o enredo, como se não tivesse fechado. Apesar de tudo, se aproximaram, enfim. E o Prost, você dizia, né, antes da gravação começar, que ele faz parte do conselho da Fundação Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna. Quer dizer, eu compreendo então o porquê que o Prost tenha ficado chateado. Eu vou ler uma citação, um pouquinho longa, mas acho que vale a pena, do Prost, depois vocês comentam, que ele está falando justamente sobre isso e esse terceiro ato que a gente chama em narrativa que não se completa. Então tem o lado humano da história com 2 personalidades, e as pessoas entenderiam muito melhor o que aconteceu quando brigávamos, pois ele estava lutando assim, e as pessoas entenderiam melhor os últimos 3 ou 4 meses, quando ele me ligava quase que 1 ou 2 vezes por semana para me fazer perguntas, me pedindo para voltar para a Associação dos Pilotos de Grandes Prêmios, fazendo perguntas sobre a Williams, sobre segurança, sobre a vida pessoal. Segredos muito grandes que nunca vou contar a ninguém. Temos que lembrar que o Senna foi para a Williams para substituir o Alan Prost, que tinha se aposentado no ano anterior. O Prost em 93 sagrou-se campeão, a última vez que foi campeão, parou de correr e o Senna foi para o lugar dele, no carro que era o maior carro da época. A rivalidade foi superada pelos 2 pilotos que os dois eram, entendeu? Pela responsabilidade, pela importância que tanto Prost e Senna teve para a Fórmula 1. Exatamente. Só que é a história o pedaço da história que faltou. E o Senna passou a fazer um papel, quando o Prost se aposentou, o papel que o Prost fazia. O Prost era aquele mais prudente, que alguns aqui na imprensa brasileira chamavam de medroso. Ele não gostava de correr com chuva, porque achava que era uma temeridade para a integridade física do piloto. E o Senna assumiu um pouco esse papel, tanto que no Grande Prêmio Fatal, né, de Imola, em 94, o Senna cogitou não correr. Estava bem receoso. Porque havia tido um falecimento do Ratzenberger na véspera, e também na véspera da corrida o Barrichello tinha tido um acidente violentíssimo. Né, deixou o Barrichello fora de atividade durante algumas semanas. Mas enfim, é pena que o documentário tenha, como o próprio Prost disse, Tuca, apelado para essa questão, que é uma questão dicotômica do cinema americano, né? O vilão e o mocinho, né? Esse maniqueísmo. O que também não invalida, né, o documentário, para quem gostava do Ayrton Senna, o documentário tem cenas muito interessantes. Né? Enfim. Um trabalho de pesquisa muito interessante também. Bem, estamos chegando aqui ao final. Vamos falar rapidamente sobre o vazamento dos xingamentos da torcida do Palmeiras à Rede Globo durante a transmissão da final na última quarta-feira. Né? Os torcedores estavam se vingando da não transmissão do primeiro jogo em rede aberta.
e esse xingamento, que eu não vou falar aqui por questões óbvias no ar, vazou durante a transmissão da Globo. Então fica aqui a minha memória de palmeirense dizendo que os palmeirenses, assim como os elefantes, não esquecem. Okay? Bem, vou finalizar atendendo a pedidos, falar um pouco do corte da ponteira Mari da seleção brasileira feminina de vôlei. Especulou muito o que provocou o corte da Mari. Eu acho que se foi uma questão de relacionamento pessoal dentro do grupo ou se foi uma questão técnica. Eu acho que a gente pode apontar as duas coisas como fatores decisivos. A Mari não vem jogando bem há muito tempo, ela fez um campeonato brasileiro pífio, não jogou bem. Ela vem sofrendo há muito tempo com contusões, e fora isso também é uma pessoa que há muito tempo apresenta problemas de relacionamento dentro da equipe. E agora o que eu acho interessante destacar, que nesse comentário, o que a mídia está colocando é uma contraposição entre o posicionamento do Luiz Roberto, do Zé Roberto e do Bernardinho. A figura do Zé Roberto com o cara íntegro, que privilegia a equipe, que faz o melhor possível para manter o grupo e para levar a melhor seleção que ele possa para os Jogos Olímpicos, e por outro lado, o Bernardinho, que criou a sua panela. Então acho que o que está no substrato dessa discussão é isso. O que a mídia não falou de verdade, poucos analistas falaram, é essa comparação. O que você vê são as pessoas, de um com a postura de outro. Isso, a postura do Zé Roberto como uma postura como a pessoa que está preocupada com o grupo e com o perfil técnico de levar jogadoras que estão em nível competição, em 100% de preparo físico, técnico e psicológico. Até porque o Zé Roberto Guimarães já havia treinado a ponteira antes, sim. Né? E o que eu li é que eles tinham até um relacionamento extra-vôlei, que eram amigos, sim. Né? A própria Mari, na última quinta-feira, deu uma entrevista coletiva tentando colocar panos quentes, não quis pôr muita lenha na fogueira. E o Zé Roberto também, em resposta, numa entrevista, ele disse que a Mari conhece, as pessoas conhecem o comportamento, ele está aberto ao diálogo e deixa as portas abertas para a Mari voltar, desde que ela esteja em nível não só físico, técnico, mas também em relação ao comportamento junto ao grupo. Em relação aos cortes, o Zé Roberto ele pode realizar ainda 2 cortes, sendo que ele diz que não abre mão da Natália, desde que ela, até as vésperas dos jogos, ela tenha condição física de jogar. E quem não vai para as Olimpíadas no vôlei, mas está aqui na mesa com a gente, é a Piri. E aí, Piri, qual sua vai e seu aplauso de Só hoje? iria de líbero, Piri. Hoje só de líbero, mas na minha infância eu fui atacante. Não, Parece que não, mas eu fui. A Piri vai para a Olimpíada 2016 no Rio jogando badminton. Badminton. Mas você jogava vôlei na rede de tênis, Piri? Não. Na época que... Aquela época no colégio todo mundo era tá meio mirim. nivelado no mesmo tamanho, eu era atacante. Era na mesa de ping-pong. Que quem joga ping-pong fica bravo, é tênis de mesa. É Mesa de mesa. tenista. Mesa tenista, tênis de mesa. Exatamente. Então, depois de uma semana alvinegra, agora temos uma semana alviverde. E aí já desperta até um futuro clássico em Libertadores novamente. Eu acho que isso deve ser lembrado. É uma menção. Acho que volta um pouco o clássico Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, durante esses últimos anos não tem tido, né, momentos muito marcantes, como teve no início da década de 90. E de repente agora nasce uma oportunidade de esse clássico pegar fogo, vamos dizer assim, né? Não, mas eu acho que, de novo, é o alimento da mídia. Quer dizer, esse jogo só vai acontecer em 2013... E a mídia já está criando todo um ciclo. E o que eu achei engraçado, aquilo que eu tinha comentado antes, né, que a comemoração foi desmesurada, mas como uma resposta à do Corinthians na semana anterior, a gente viu nas redes sociais, né, os nossos alunos e amigos de Bauru na Avenida Getúlio Vargas com bandeiras do Palmeiras, camisas, flâmulas, faixas. Sim. Então, os nossos ex-produtores... A volta dos mortos-vivos. Eu só não vi, Tucamero, Carlos Napolitano, meu amigo Carlos Napolitano, não estava na Getúlio Vargas comemorando. Está em férias, está em viagem, deve estar comemorando em algum lugar aí, em alguma praia escondida. Na Calábria. Na Calábria. Então, fica aí o meu aplauso ao título do Palmeiras. Acho que, como o Zeca falou, é a demonstração da soberania paulista ainda em competições de grande nível. Enfim, então tá aí o aplauso ao Palmeiras. Vou falar de basquete. Afinal, nesta quinta-feira
a seleção brasileira de basquete, com Larry Taylor, venceu a Argentina 91-75, preparação para os Jogos Olímpicos. Foi lá em Foz do Iguaçu, decisão Super Four, né, o nome que deram aí a Quais eram as competição. equipes, você sabe, que estavam competindo? Olha... Brasil, Argentina, Espanha e Chile. Isso, tanto Espanha que o Brasil, B, tá? Tanto que o Brasil venceu a Espanha B também. Brasil que joga com a Espanha nas Olimpíadas, está no grupo da Espanha. Então, foi a última preparação do Brasil em território brasileiro. A equipe do Manhano, que vai agora para os Estados Unidos, vai enfrentar a seleção norte-americana. Já com a convocação final. Sim, mas ele ainda tem um corte. Tem um corte ainda. Isso. Ele cortou... como chama? Augusto Nunes? Os últimos que eu tenho eram o Benite e o Nezinho, né? E agora o Augusto. Isso. Eu acho então que agora tá completo. Acho que o último é esse. É esse, sim. E aí no dia 21 e 22 de julho, o Brasil participa de um torneio amistoso em Estrasburgo, na França, que aí seriam os 2 últimos jogos antes das Olimpíadas, que é um contra a França e o outro contra a Austrália. A Austrália que vai ser nosso adversário nas Também, Olimpíadas. Exatamente. E aí fica o meu aplauso ao resultado, à vitória, né, da seleção brasileira nesta quinta-feira. Destaque do Larry, como comentou o Fábio Feori comigo aqui antes do programa. O Larry foi elogiado pelo comentarista dos canais Sport TV, Alberto Bial, pela sua atuação em quadra. E a minha vaia... Ele já aprendeu o hino, Piri? Ele tá bem já, eu acho que até as Olimpíadas ele canta inteiro. E a minha vaia vai a uma confusão que houve durante a partida, um desentendimento que começou ali entre o Marcelinho Machado e o Gutierrez, e que acaba enfeiando, né, a partida. Depois outros jogadores acabaram se envolvendo, então ficou uma cena meio feia, apesar do resultado positivo. Pode falar tu. Não, vamos lá, convocação final então. Então tá certo, ele cortou o Augusto Lima. Então é isso mesmo. Informação confirmada. E os 12 que vão, armadores, Larry, Raulzito não, porque eu assisti o documentário essa semana, tô confundindo. Raulzinho. E o Ertas. Os alas, Marquinhos, Alex, Marcelinho, Leandrinho e Giovani. E os pivôs, Caio Torres, Nenê, Splitter e Anderson Varejão. É que o programa do 14 de julho, Tucamérico, foi gravado no dia 13. Isso. Dia do rock. Dia do rock, eu Por isso que você está com o Raulzito na cabeça. Isso aí. Pra quem não sabe, Eu vou pedir pro Pepa, toca Raul, Pepa. Uma lembrança ao Raul Seixas, né? E saindo das quadras de basquete, eu vou para as quadras de tênis. Afinal, no último final de semana, foi decidido a final de Wimbledon, um dos principais grandes slams do tênis. Eu assisti o jogo da final. O pessoal disse que é o principal torneio do Grand Slam. Podemos dizer que sim, né? É como os brasileiros têm aquela quedinha por Roland Garros, a gente sempre deixa o Wimbledon em segundo plano. Isso é culpa do Guga. Exatamente. Mas Maria Esther Bueno fez muito bonito nas quadras de Wimbledon. E aí uma final, assim, que eu já esperava o resultado, o Zeca brinca que eu sou Federete, mas é mais uma questão realmente técnica e de experiência, etc e tal. O Federer entrou como favorito para essa final e mais uma vez ele levantou o título de Wimbledon, 7 vezes campeão. E ele voltou ao top 1 do mundo. Eu acho que isso, na realidade, acho que é a grande conquista dele, mais do que a vitória em Wimbledon. Ele superou Pete Sampras, que tem mais números de recordes na história do tênis. Que é o cara que eu comecei a assistir tênis foi com Pete Sampras, depois Guga, enfim. Mas eu queria destacar nessa final, não só a vitória do Federer, mas a participação do Murray nessa final. Ele não foi coadjuvante, ele foi um quase protagonista. O Andy Murray? Exatamente. Não só pela atuação em quadra, jogou bem, mas o discurso final dele, eu acredito que quem acompanhou foi de fato emocionante. Os torcedores britânicos que estavam em Wimbledon se sentiram representados por Andy Murray ali. E o próprio Federer, né, se manifestou solidário, enfim. É que há muito tempo o inglês não fazia a final. Você está dizendo o Wimbledon, eu acho que o Tucamérico vai dizer que é o Wimbledon. Wimbledon. Ah, desculpa, Mas a pronúncia de Tucamérico é incomparável. É comparável. É britânica. É britânica. Então fica aí o meu aplauso ao Federer e ao Andy Murray por essa final marcante aí. Vou fazer uma enquete rápida aqui. Qual o melhor tenista, na sua concepção, que você já viu jogar ou da história? Eu tenho uma questão afetiva com o Guga, acho que todo brasileiro vai ter. O Guga vai ser sempre o melhor pra gente. Mas... Melhor brasileiro. Mas eu acho que Pete Sampras ainda
ainda tem a sua posição. Para mim, obviamente descontando os seus resultados, para mim aquele que foi o diferencial quando eu vi jogar foi o Ivan Lendl. Valendo. É que eu já sou mais... É que a Piri é de outra geração. Eu sou da nova geração, né? Então, mas, a minha por exemplo, referência é mais recente. Quando eu era garoto, né? Quando a Piri começou a gostar de tênis, o grande tenista da nossa época, era John McEnroe, o Bjorn Borg e o Jimmy Connors. Né? Era a tríade ali, né? Na verdade, o mais malucão, o mais outsider era o sueco, o Bjorn Borg, e que jogava, acho que o Bjorn Borg inspirou muito o Guga. Ele tinha um biotipo mais pra Guga. E pra mim são os grandes tenistas. E pra não falar das mulheres, né, Piri? Porque aí eu acho que a Martina Navratilova, acho que ela nada em raia própria, que foi a grande tenista. Sim. Tanto com relação a conquistas, resultados e performance em quadra. Mas eu confesso que, dependendo de como o Federer caminhar ainda no tênis, apesar de já estar veterano, ele ainda tem uma estrada aí, ele pode, na minha concepção, superar Pete Sampras. Tá ok. E eu convido agora o nosso cavaleiro produtor, Rodrigo Pessoa, o palmeirense da produção que está aqui na mesa com a gente, para dar sua voz e seu aplauso. Olá, Rodrigo. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Eu quero começar com um grande aplauso ao meu Palmeiras, campeão da Copa do Brasil após 14 anos, o principal título após a conquista, talvez, da Libertadores. Muitos não consideram a Copa dos Campeões em 2000 um grande título, mas eu quero ressaltar aqui esse título pela união do time do Palmeiras, que teve muitos problemas no final do ano passado, com o caso João Vitor, que foi agredido por torcedores do lado de fora do estádio. O que não faltaram foram problemas ao Palmeiras nos últimos tempos. E o Filipão seguiu firme ali, conseguiu unir esse time, já que o que mais foi ressaltado foi a união desse clube, desse elenco do Palmeiras, já que é um elenco reduzido e nas vésperas da final teve problemas grandes, né, com o Barcos, que era a principal referência no ataque, e entrou Betinho, jogador com só 3 partidas pelo Palmeiras, que eu considero tecnicamente muito fraco, e ele, acredito que por gratidão, deve continuar no Palmeiras até o final do ano. Filipão, depois desse gol, né? Eu acho que não tem outra palavra que defina que não seja gratidão. Ele carimbou o passaporte até o final do ano. Eu esqueci de comentar que assim que o Coritiba fez 1-0 e o Palmeiras tem essa falta que originou o gol marcada pelo árbitro, a torcida do Coxa do Coritiba começou a gritar vergonha, né, contestando a marcação da falta, que para mim é uma falta que pelo critério que o árbitro, o Sandro Meirahit, estava adotando na partida, era uma falta que não deveria ser marcada, né? Mas enfim, a falta foi marcada, saiu o gol, e você foi visto na Getúlio Vargas na última quarta-feira, não é, Rodrigo Pessoa? Eu não fui visto na Getúlio Vargas, mas comemorei bastante, dentro de casa mesmo. E parece que esse título do Palmeiras veio a resolver outros problemas que o Palmeiras vinha enfrentando. O Filipão já cogita continuar no Palmeiras, já que tem uma Libertadores a disputar. O Obina já foi confirmado pelo presidente, então... Obina tem um nome, né? Tem um carinho pelo time pelos torcedores do Palmeiras. Por todos os torcedores do Obina tem um carinho. E o torcedor do Palmeiras gosta especialmente por ter feito 5 gols contra o Corinthians, onde só valeram 3. Quando a maré é boa, a torcida comemora até a chegada do Obina. Exatamente. E o nosso Fábio Fleury que é patrocinado pela Puma, já perceberam? É verdade. Ele está sempre vestido com Puma. Ele vem dizer aqui que temos que dar um aplauso pro Murtosa, que aguenta o Filipão há décadas. O sósia do Sarney. Mas o interessante, né, até a campanha que a torcida do Palmeiras fez, né, com o Bigodon, o Bigode, vai Bigode. O Valdívia também incorporou essa brincadeira. O Valdívia incorporou e a torcida começou a usar um bigode verde, Piri. Inclusive mulheres usando bigode verde. Muitas fotos pelas redes sociais. É engraçado o Filipão brincar que o Murtosa sem bigode fica tão feio que nem a mulher dele, do Murtosa, aguentaria olhar pra ele. Aí seguindo aqui, né, comentando... Você não está com bigode, Rodrigo Pessoa. Eu não estou com bigode, né? É que eu não tive tempo de deixá-lo... Aqui não há nenhum bigodudo. Não. E o Palmeiras, com esse título, torna-se o maior campeão nacional de todos os tempos. Tem que ter, né, tem que ter um tchan a mais, não é simplesmente ter ganhado Todo mundo contesta esse número, mas aí são 8... No Brasil, todos os números vão ser contestados. São 4 campeonatos brasileiros, 2 Taça Brasil e 2 Roberto Gomes Pedrosa, e agora 2 Copas do Brasil. Vai ser sempre contestado, porque
títulos que o Brasil muda, né, de nomenclatura, quem disputa, o que vale, então fica cada um a seu critério. Esse foi um dos atos principais do Carlos Teixeira, às vésperas dele se licenciar da CBF. A Taça das Bolinhas ainda está procurando um dono. Né? Os campeonatos da década de 60 foram uniformizados e passaram a valer como títulos brasileiros. E para completar, né, já que o Palmeiras e o Corinthians confirmaram a vaga para a próxima Libertadores, eu trouxe aqui os outros times que já garantiram vaga na Libertadores do ano que vem. São o Palmeiras e o Corinthians, né, do Brasil, e são mais 11. São um da Argentina, que é o Arsenal de Sarandi, 2 bolivianos. Campeão nacional, Arsenal. Sim. 2012 é o ano dos ineditismos. Foi do torneio Clausura de 2012. E 2 bolivianos, que é o The Strongest, que disputou esse ano, que foi campeão do Clausura, e o outro boliviano é o San José, vice-campeão nacional de 2011 e 2012. Um do Chile já garantiu, que é a Universidade de Chile. E temos virtual campeão. Também temos um do Paraguai, que é o Cerro Porteño. 3 do Uruguai, que é o Peñarol, o Nacional e o Defensor, ou Defensor, não sei como se pronuncia. Defensor, com sotaque. E 3 venezuelanos, Deportivo Lara, Caracas e Deportivo Anzoátegui, que é o terceiro colocado na pontuação de 2011 e 2012. Emocionante, Piri. Sem comentários? Não, ainda não tem nada. Vocês não estão buscando bi agora? Não, estamos, o projeto bi não começou? Mas normalmente os principais adversários, os mais difíceis, pelo menos nos últimos anos, são os times brasileiros. Sim. Você está se esquecendo do Tolima. Do Tolima? Não, nosso arquirrival agora na Libertadores. E eu pensando que era o Palmeiras, tudo bem. Agora eu queria, né, agora eu vou mudar de assunto, agora minha vaia. Não é nenhuma novidade, mas foi divulgado nessa semana que o Teixeira e o Avelange receberam 29 milhões de reais de suborno da ISL, que era uma agência de marketing da FIFA, que eles receberam esse valor durante 92 e 97. O Teixeira era presidente da CBF e o Avelange da FIFA. Diga o nome completo deles, por favor. De quem? Ricardo Teixeira e João Avelange. João Avelange, sim, claro. E o interessante... Nome completo não, mas nome e prenome. Ricardo Teixeira e João Avelange. O mais interessante é que no dia posterior a essa declaração, né, a publicação do dossiê, o Blatter admitiu que sabia que ele tinha uma alcunha nesse relatório, que era P1, e que ele era o P1, era um secretário que já sabia do que estava acontecendo, mas ele falou que não tinha provas na época e que na época isso não era crime. Né? E um fato importante também é que a FIFA admitiu que diz que subornos fazem parte do salário da maioria do povo sul-americano, além de tudo... Sul-americano e africano. Agora, é interessante, a imprensa não deu atenção a isso, a SL, na época em que faliu, né, ela tinha contratos com o Flamengo e com o Grêmio aqui no Brasil. E é possível que algum dirigente desses clubes também esteja envolvido com alguns atos ilícitos ou menos elogiosos, menos legais. Só uma informação a acrescentar. Estava valendo agora, há pouco tempo, a partir do dia 9, uma nova legislação a respeito, principalmente com o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis, mas que se estende também a pessoas físicas e jurídicas que, por exemplo, não conseguirem comprovar voluntosas quantidades em dinheiro. Por exemplo, a pessoa consegue um dinheiro muito alto, uma quantia muito alta, e não consegue comprovar isso, ela vai entrar na lei, por exemplo, na penalidade de lavagem de dinheiro, enfim, há uma nova legislação em função disso, muito por uma pressão internacional, das economias internacionais, devido ao alto índice de corrupção nos países da América Latina. Sim. Um fato interessante também é que na última sexta-feira também foi publicado os vencimentos do salário do Zé Maria Marim, que ficou em torno de 4 milhões de reais. Então, quer dizer, uma saída para não se criar mais essa questão de suborno tal é tornar isso salário. Agora, até que ponto esses salários são justos? 4 milhões por ano? Por ano. Eu vou até fazer as contas aqui, esse salário do Marim, Tuca, dá na verdade 307 mil reais por mês. Lógico que para nossa realidade é uma coisa absurda, mas, por exemplo, o Luxemburgo ganha mais do que isso no Grêmio. Tem jogador de futebol que ganha mais. Jogador ganha mais do que isso, então eu não acho que um presidente de confederação
Não acho que seja absurdo. O problema, e o Tuca falava sobre isso, né, Tuca? É que não é declarado imposto de renda sobre isso, não é tributado. Na verdade, um grande derramamento de dinheiro. Eu acredito que quando eles divulgam os rendimentos, é uma forma. Isso é interessante, é transparência. Sim. Então isso entre aspas, é um cala-boca pra mídia. Fala, já declarei publicamente quanto que eu ganho, não sei o que, tarará, tarará. E também você pode ter uma noção do que é tributado e não é, o que o Caixa 2 não é tributado. Exatamente. Entra tudo dinheiro sujo por fora e sem tributação, além de tudo. E na verdade, antes que o ouvinte fique assustado por acreditar que eu acho que ele não ganha muito, quer dizer, o que o Marinho ganha por mês, eu ganho a cada 3 anos como professor universitário. Né? Então eu não estou dizendo que esse valor seja aceitável. O que eu estou dizendo é que dentro da estrutura do futebol brasileiro, esse valor não é um valor absurdo. Quando pega um salário do Filipão, que são 700 mil reais Técnicos, por mês... jogadores ganham isso. Agora, a questão que a gente está discutindo é um valor que nos surpreende pela forma como ele é pago e pela forma como ele não é declarado. Se a gente for pegar, por exemplo, o imposto de renda do Zé Maria Marinho ou de qualquer presidente de federação, a gente vai ver que provavelmente esses valores não estão declarados. E historicamente também nem é a fonte primária de renda dessas pessoas. Exatamente. O lutador brasileiro de MMA, Anderson Silva, derrotou o Chael Sonnen no último sábado no duelo conhecido como Luta do Século. Nosso comentarista de UFC, Fábio Lincoln Alvarez, deu sua opinião sobre a luta que valeu o cinturão dos pesos médios. Vamos conferir. Bom, antes de mais nada, a gente tem que dizer que foi uma luta muito bem vendida, né? Uma luta que foi divulgada bastante nos meios de comunicação de massa. Uma luta muito esperada não só para o público brasileiro, mas para o público, em geral, o público dos fãs que acompanham o UFC. Era uma luta que, mais uma vez, considerada uma luta do século, como quase todas as lutas do UFC são consideradas, né? E uma luta que teve números bastante expressivos, assim, né? Eu peguei aqui alguns dados, de acordo com a Fox Sports, foram vendidos mais de 150 mil pacotes de pay-per-view, né? Que, de certa forma, mostra o tamanho dessa luta, né? Mostra quantos fãs são atraídos pela UFC. Bom, agora falando um pouco da luta, né? A luta em si foi uma luta bastante interessante, assim, eu acho, né? Foi uma luta que, primeiro que nem disse, bastante esperada. O desempenho do Chael Sonnen, né? Ele falou demais e na hora da ação, realmente, ele não teve um desempenho tão esperado quanto. Mas ele lutou bem, ele conseguiu manter a luta no chão, pelo menos no primeiro round, ele usou bastante as técnicas de wrestling dele, né? Ele conseguiu, de certa forma, segurar o Anderson Silva. O Anderson Silva conseguiu aguentar bastante vários golpes aí, desferidos pelo Chael Sonnen. E no segundo round ele conseguiu, numa falha do Sonnen, né? Num soco giratório que não encaixou, o Chael Sonnen se desequilibrou. O Anderson Silva encaixou aquela joelhada no corpo do atleta americano, né? Uma joelhada que muitas pessoas criticaram, disseram que o golpe foi de certa forma irregular, mas não foi um golpe regular porque ele acertou no corpo do Chael Sonnen e não na cabeça do Chael Sonnen, então foi um golpe válido. E a luta foi uma luta, assim, apesar de morno no primeiro round, teve uma finalização interessante no segundo round. Assim, foi uma luta, digamos assim, tecnicamente observando, uma análise minha, muito pessoal minha, mas foi uma luta mediana. Bom, um outro dado aqui interessante que eu achei, foi divulgado pelo site do IG, né? Foi em relação ao Ibope dessa luta, né? A luta foi exibida por volta das 2 horas da madrugada aí, e de acordo com essa aferição aqui, o UFC garantiu 20 pontos de média na audiência, né? Ou seja, parece que 8 vezes maior do que o segundo colocado, que foi o SBT, que conseguiu só 2,5 pontos de média do Ibope, né? Isso mostra como a luta foi muito bem vendida, né? E como essa política não só da Globo, mas do UFC em geral, de vender suas lutas, vender as lutas de forma modular, digamos assim. Ela consegue subdividir as lutas, ela consegue cativar um público e consegue vender, que nem o evento, né, esse card aí que teve a luta do Anderson Silva, foi uma luta muito bem vendida aqui no Brasil, né? A Globo divulgou ela demais, em todos os meios aí, e não só a Globo, mas não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. E é uma estratégia da UFC mesmo, de separar as lutas, de segmentar os públicos, vender as lutas para os seus públicos específicos. Ou seja, lutas de brasileiro, vamos divulgar bastante no Brasil, lutas de americano, vamos divulgar bastante nos Estados Unidos. E eles vão segmentando dessa forma, eles vão conseguindo cativar os públicos. Assim. E aí, Zeca Marques, o que você achou do duelo entre Anderson Silva e Chael Sonnen? Bom, eu me recusei a ver a luta ao vivo ou não ao vivo. Quase ao vivo. Quase ao vivo.
Eu não assino o canal Combate, mas eu poderia acessar a internet e ver o resultado, ou ver a transmissão por outros meios. Eu não quis ver a luta, eu fui dormir mais cedo. Brincadeirinha que vocês fizeram, né? Eu estava com Sonnen. Com Sonnen. Então eu acabei não vendo a luta. E eu acho que o Lincoln comentou bem, o nosso Fábio Alvarez comentou bem, uma luta que decepcionou. E Piri, como é que é a história? O Esporte Espetacular do dia seguinte deu uma nota de poucos segundos sobre o evento que era tido como um dos principais do esporte brasileiro. Que a chamada do sábado, né, era para essa luta. A luta foi chamada durante toda a semana e a expectativa era muito grande. E a surpresa foi que no dia seguinte o principal jornal, o telejornal esportivo da casa, da emissora, deu uma nota, assim, uma nota com imagens, lógico, mas assim, um trecho muito curto em comparação a toda a chamada que precedeu a luta. Isso me chamou a atenção. A luta teve pouca repercussão, inclusive em outras emissoras, né? Eu, como não tinha assistido ao vivo, eu esperava rever a luta. Né? E de fato foi algo que se passou por cima. O próprio canal Sport TV também deu pouco destaque, né? Não deu o destaque que eu imaginava que daria. Então eu acho que a luta do século ficou uma luta diminuída. Foi a luta do mês, Tucamérico. Na verdade a repercussão no dia seguinte foi a seguinte: foi que o Sonnen declarou que pensa em mudar de categoria, engordar um pouquinho e lutar numa categoria acima, não enfrentando logicamente o Anderson Silva, e adoçou o discurso, dizendo que venceu o melhor, que foi uma luta justa, que o golpe poderia ter tido a intenção de não ser legal, mas que o que se vê é que não atingiu o rosto, e cheio de desculpas. É estranho, né? Você vê uma pessoa caída e acertar uma joelhada no ombro, no peito. Poderia pegar a cabeça e aí seria um golpe não válido. Mas é estranho um esporte que permita tal coisa. Sim, sem proteção, inclusive. Sem proteção. E a discussão que voltou à tona, né, dentro das poucas discussões que o evento gerou, é o fato do MMA permitir ainda a cotovelada. Cotovelada na testa, no rosto do adversário, e que é um dos principais golpes do John Jones, que é um dos fenômenos do MMA ao lado do Anderson Silva. Sim. Bem, esperemos as próximas cenas. Esperemos a próxima luta do século, talvez no próximo mês, não é isso? Sim. Exatamente. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Sérgio Magson e Andressa Borzillo. Comentários de Zeca Marques, Tucamérico e Rodrigo Pessoa. Equipe de reportagem: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fabiane Carrijo e Fernando Martins. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima! Até lá! Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. Bem, ainda não acabou o programa, então vamos acabar escutando o hino do Palmeiras na versão rock and roll, em homenagem ao dia do rock, que foi na última sexta-feira. Então a versão do hino do Palmeiras com Ratos de Porão. Vamos lá. Alô, galera do Palmeiras, aqui é a Adeline da Guia, quero ver todo mundo cantando. Quando o Xoxo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras motor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa de razão, linha patente. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.